Olá, vou comentar o artigo 330 em diante. Veja bem, a administração e a disciplina no judiciário são exercidas pelos seus vários órgãos competentes na forma das leis e deste código. Beleza. Os órgãos judiciários, juízes, desembargadores, quando for o caso, representarão o Conselho da Magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. O que significa isso aqui? O juiz cometeu irregularidade? Comunica ao Conselho da Magistratura. Ministério Público cometeu irregularidade? Comunica à chefia do Ministério Público. Alguém cometeu um crime? Comunica ao Ministério Público. Defensor Público cometeu uma irregularidade? Comunica à Defensoria Pública. Advogado particular cometeu alguma irregularidade? Comunica ao OAB. Mais ou menos isso, tá? Para que seja apurada a infração cometida. Até aí, tudo bem. Vamos para o 331. A atividade censória do Tribunal de Justiça e do Conselho da Magistratura é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado, a este sempre assegurada a ampla defesa. Ou seja, o artigo 31 somente está dizendo, o magistrado desembargador, quando ele for objeto de apuração de responsabilidade, ele continua tendo a ampla defesa, o contraditório, o direito ao devido processo legal, o direito à independência como magistrado e o direito à dignidade da pessoa humana. Não é porque ele está sendo investigado em uma apuração de responsabilidade, não é por causa disso que ele perde essas garantias, tá? Tranquilo, é só isso que está dizendo. E aí eu coloquei aqui embaixo o que vem a ser o conceito de atividade censória. Como vocês bem sabem, a atividade censória, no caso do Tribunal do Amazonas, no caso do Conselho da Magistratura, é aquela atividade voltada à fiscalização, voltada à disciplina, voltada à apuração de responsabilidade dos magistrados, tá? E a consequente aplicação da sanção disciplinar contra o infrator. Tá? Então, por exemplo, se o magistrado comete uma irregularidade gravíssima, ele pode sofrer a pena de demissão, a sanção disciplinar de demissão. Tá? Ele vai sair fora do Tribunal de Justiça. Beleza, então atividade censória é um nome assim um pouco diferente, mas ele é um nome que tem um significado bem simples. Tá? Bom, vamos ao 332, veja só. O magistrado não poderá ser punido ou prejudicado apenas por suas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir em sentença. O que significa isso aqui? Imagina que o magistrado ele emite a sua opinião perante a sociedade. Ele não pode ser punido porque ele emitiu a sua opinião perante a sociedade. Tá? E outra coisa, não pode ser punido pelo teor das decisões que proferir em sentença. Então imagine que o magistrado ele julgue um prefeito que foi acusado do crime de estupro. E aí ele realmente verifica que tem prova da autoria, prova da materialidade, verifica que realmente o prefeito é culpado do estupro, e aí ele condena o prefeito pelo crime de estupro. Aí ele vai ser punido porque ele condenou o prefeito no crime de estupro, só porque o cara é prefeito? Não, não vai. Tá? É o que está escrito aqui no 332. O 332, na verdade, é um exemplo do que está dizendo o 331. O 331 está falando, olha, o magistrado ele é independente, o magistrado tem a dignidade dele. Então, o magistrado, quando ele vai proferir um julgamento, ele não pode ser punido porque ele pensa de um jeito diferente do que outra pessoa pensa. Tá? Beleza? Tranquilo. Então, espero que você tenha compreendido o 332. Não tem muita dificuldade aqui no 332. Vamos para o 333. Veja só. As sanções aplicáveis aos magistrados são as seguintes: advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço, demissão,
Essas são as penas previstas no 336. Mas, conforme eu já havia mencionado a vocês, se você ler o 47 da Lei Complementar 17, você verificará que também existe uma outra sanção, que é a sanção de suspensão, que pode ser aplicada pelo Conselho da Magistratura, se for uma suspensão de até 30 dias, e que pode ser aplicada pelo Tribunal Pleno, se for uma sanção superior a 30 dias. Ok, beleza. Então, não são só essas sanções, existem outras. O parágrafo único está confirmando uma informação da qual nós já sabíamos. Veja só, as sanções de advertência e de censura somente são aplicadas aos juízes da primeira instância. Ou seja, censura e advertência não podem ser aplicadas contra desembargadores, porque o desembargador é da segunda instância. Contra juiz pode, contra desembargador não pode. Simples assim, tá? Você já sabia disso. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o artigo 334. Veja bem o artigo 334. A advertência aplicar-se-á reservadamente por escrito no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Então imagine que o juiz ele cometeu uma irregularidade e aí beleza, ele foi cientificado de que aquilo que ele praticou foi uma irregularidade. Depois, imagine que ele pratique de novo a mesma irregularidade. Aí, doutores, aí ele vai sofrer uma penalidade de advertência. É o que está dizendo o 334. Então, se ele praticou uma irregularidade uma única vez, uma irregularidade leve, tudo certo. Tudo certo. Agora, se ele praticou pela segunda vez a mesma irregularidade, aí não, doutores, aí ele vai sofrer a pena, a sanção de advertência, tá? Beleza? Ok. 335, também não tem muita dificuldade no 335. Vou acertar aqui. Olha o que o 335 está dizendo. A sanção disciplinar de censura será aplicada reservadamente por escrito no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no caso de procedimento incorreto, se a infração não justificar a punição mais grave. Veja bem, ó o artigo 334 e o artigo 335 falando sobre a pena de advertência e de censura. Ó. Advertência, aplicação reservada por escrito. Beleza. O juiz vai receber uma comunicação lá, só ele vai poder ler, né? Por escrito falando, né? Da advertência que ele está tomando. No caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Beleza. Na verdade, eu vou corrigir o que eu disse antes, tá? Eu disse que a advertência é na segunda vez. Não, não é. Peço perdão desde já. Mas, enfim, artigo 335. Compare o 335 com o 334. Eu confundi o 335 com o 334, a advertência com a censura, enfim. Agora vamos fazer a correção. Advertência. Juiz foi negligente no exercício dos seus deveres como juiz. Ele vai receber uma comunicação por escrito, uma advertência, advertindo-o sobre a irregularidade que ele cometeu. Simples assim. É a penalidade mais leve que existe contra o juiz. Depois vem o 335. A sanção disciplinar de censura será aplicada reservadamente por escrito. Uma nova notificação por escrito, só o juiz vai ver. No caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Ou no caso de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave. Então é o seguinte, a censura é um pouco mais grave que a advertência. Se o cara cometeu uma irregularidade e foi punido com a advertência, se ele cometer a irregularidade de novo, né, se ele reiterar a sua negligência, aí o juiz sofrerá a pena de censura. Ok? Agora, se ele cometeu uma irregularidade um pouco mais grave, que não é cabível suspensão,
e também não pode ser cabível a advertência, porque é muito grave. Tipo assim, a infração que o juiz cometeu é muito grave. A advertência é uma punição para uma infração bem leve. E aí vamos supor que o juiz tenha cometido uma infração um pouco mais grave. Só que para se aplicar a suspensão já seria grave demais. Tirar o salário do juiz, né? Aí o que acontece? É possível aplicar um meio termo, a censura. Beleza, é isso que está dizendo o artigo 335. A censura é cabível em dois momentos. Ou quando ele reiterar uma conduta punível com advertência, ou quando o juiz praticar uma conduta um pouco mais grave, só que não tão grave quanto o suficiente para ser aplicada uma pena de suspensão ou de demissão. Aí vai ser aplicada a censura. Beleza. A censura é um papel escrito falando Vossa Excelência cometeu uma irregularidade assim, 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 Vossa Excelência está sendo censurado. Beleza? Só o juiz que vai ver aquilo ali. Por isso que é um papel escrito reservadamente. Espero que você tenha entendido a diferença entre advertência e censura. Censura é um pouco mais grave que a advertência e suspensão é um pouco mais grave que a censura. É como se fosse assim, ó. Advertência, censura, suspensão até 30 dias, suspensão superior a 30 dias. E aí depois vem as outras penalidades, né? Remoção, disponibilidade, aposentadoria compulsória, demissão, etc, etc. Beleza? Lembre-se. Primeiro, punição mais leve, advertência. Punição um pouco mais pesada, censura. Punição um pouco mais pesada ainda, suspensão até 30 dias. Punição um pouco ainda mais pesada, suspensão superior a 30 dias. Suspensão top pesadas, as que estão no topo da lista das pesadas. Demissão, disponibilidade com proventos proporcionais, remoção compulsória, aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, etc. Beleza, deu para entender essa hierarquia. Eu vou colocar aqui. Vou colocar bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bem aqui em cima eu coloquei, né? Vou trazer de volta. No artigo 330 eu coloquei as punições. No artigo 330 não. No artigo 340 eu coloquei as punições, olha só. Lembre-se, a pena mais leve é a advertência. Depois vem a censura, um pouco mais grave. Depois vem a suspensão. Eu vou colocar a suspensão aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Depois vem a suspensão de até 30 dias ou suspensão superior a 30 dias, que é mais grave que a censura, mais grave que a advertência. Depois a remoção compulsória, que é mais grave que a suspensão, disponibilidade com proventos proporcionais, que é mais grave que a remoção, aposentadoria com proventos proporcionais, que é mais grave que a remoção e a disponibilidade, e a demissão, que é muito mais grave que todas elas. Beleza? A pena máxima é a demissão. Isso aqui, ó, lembre-se, está organizado em ordem hierárquica, tá? Em ordem de menos grave para a mais grave. Vou até colocar aqui. Né? Veja-se a lista em ordem da menos grave para a mais grave. Ok? Beleza. Bom, então nós paramos no artigo 335. Ok? Então estudamos o 331, 332, 333, 334 e 335. Lembre-se, advertência e censura só para juiz, nunca para desembargador. Feito isto, faço uma pequena pausa, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.